Estamos mais de 2000 anos depois de Cristo. Toda a Lusitânia está dominada pelo uso do português. Toda? Não. Há uma parte do território cheia de corajosos mirandeses que resistem ao domínio de outras línguas. Este podia ser o início da história do mirandês, mas, na verdade, é uma adaptação livre de outra história bem mais conhecida. Toda a Gália está a bonito com este gente o que estás a ler? A ler o Asterix Gaules. Este é o primeiro livro de banda desenhada feito em mirandês. E pois é, eu quero ler. Dentro do surto de literatura ou dentro do surto literário que o mirandês tem vindo a viver, há um elemento que eu penso que deve ser referido. Não apenas a recolha das tradições e das poesias tradicionais, dos contos tradicionais, mas também a escrita de poesia e contos e outra ficção originais. Mas também tem vindo a ser feita uma aposta extraordinária nas traduções. O que, aliás, é normal em qualquer língua que comece a entrar nesta fase literária, as traduções desempenham sempre um papel muito importante. E o mirandês também não tem sido, digamos assim, exceção à regra. Nesse sentido, teve algum impacto público, creio eu, a tradução dos volumes de banda desenhada do Asterix, o Gaulês, e depois o Grande Fosso, portanto, dois volumes que, digamos, popularizaram o mirandês juntamente com a popularidade que este herói já tem. Está em vias de se finalizar a tradução de Os Lusíadas, que têm vindo a ser publicados desde há 4 anos, a 5 instâncias por semana, e que no próximo ano estará completa a tradução e que eu espero que seja editada. Está programada para março do próximo ano, isto é, março de 2008, a publicação dos 4 Evangelhos traduzidos a partir da Vulgata Latina, e tem vindo a ser traduzidas todo um conjunto de outras obras, nomeadamente de escritores portugueses, em particular de Fernando Pessoa, de Miguel Torga, de Camões, outras obras de Camões, mas também de um conjunto digamos, escritores estrangeiros. Biki. Não. Esta palavra não é mirandesa. É o nome de um programa informático desenvolvido por uma empresa americana que quer criar um curso de mirandês pela internet. A ideia parece estranha, o que levará os americanos a interessarem-se pelo mirandês. A resposta é simples, o mesmo que leva um japonês a estudar esta língua. Eu ensino português lá no Japão, que estou a estudar linguística portuguesa e linguística românica, que recentemente mirandês entrou dentro do meu projeto. Desta vez, para esta visita, é um tipo mais preparativo, com a ajuda de algumas pessoas, estou fazendo recolha de fala natural do mirandês. Esses dados são depois de gravado devidamente, que depois devidamente vai ser transcrito para a análise morfológica e também do ponto de vista sintático. Uma impressão que eu gostava de expressar aqui é que esta terra é realmente, em todos os sentidos, riquíssima, de começando língua até gastronomia. E cada vez que fico aqui, eu não esperava essa impressão, só que cada vez eu gostando de esta terra. Há cada vez um interesse crescente de pessoas que não são de cá, não são mirandeses, pela nossa cultura, pela nossa língua, pela nossa identidade. E isso é muito importante, a vários níveis. Primeiro porque muitas vezes aqueles que cá vivem, aqueles que cá vivemos, não temos a tal distância suficiente para poder valorizar de forma o suficiente, de forma positiva, aquilo que temos, a nossa cultura, a nossa identidade, enfim, as nossas características, digamos assim. Portanto, é bom que haja olhares exteriores que nos venham dizer e mostrar até que ponto aquilo que temos é importante, não é? E depois, obviamente, que hoje em dia, no mercado global,
e utilizo a palavra mercado de propósito, a língua e a cultura mirandesa é uma mais-valia, se calhar o produto de maior valor económico, inclusivamente, que temos na nossa região. Não é? E isso nós, que ainda não o soubemos valorizar, mas penso que aos poucos ele se vai valorizando. Não só nos produtos imediatos, como nos livros, não é? Também naquilo que normalmente designamos cultura, mas se calhar o próprio conceito de cultura acaba por ser alargado a outro tipo de manifestações. E penso desde logo na gastronomia, por exemplo. Portanto, num conjunto de manifestações que podem trazer turistas, que podem vender, não é? Vender os nossos produtos através do invólucro, e quando utilizo a palavra invólucro não é em termos negativos, não só em termos de uma capa, mas não em termos de uma estrutura que é uma língua, uma identidade, uma cultura mirandesa, ou seja, uma marca. Não é? E essa marca, que ainda não foi construída, mas que penso que tem tudo para ser construída, porque tem, digamos que, uma conotação altamente positiva, não é? Portanto, a marca mirandês, língua mirandesa, cultura mirandesa, é uma marca positiva que tem que ser explorada. Não é? A língua pode ser uma alavanca para um desenvolvimento sustentado que se apoiará num turismo diferente de outras regiões, eventualmente poderá ter uma sustentabilidade económica do ponto de vista da produção de literatura, que poderá ser ou não comercializada mais ou menos amplamente, poderá gerar postos de trabalho em termos da formação de professores e tudo isso, poderá sustentar a apresentação distintiva de produtos da região em torno do mirandês, mas de qualquer modo estamos a falar em microescalas. A importância económica será sempre relativa e de alguma maneira limitada por este concelho muito reduzido, por este espaço muito reduzido onde ela se situa. Para além do interesse científico no estudo desta língua minoritária, outro dos motivos que atrai investigadores estrangeiros a Miranda do Douro é o lado político da questão. As pessoas estão habituadas a olhar para as línguas e dizer assim, alto, estes fulanos falam uma língua diferente, se calhar vão querer ser independentes, querem separar-se de Portugal, querem proclamar a independência. Mas não, as pessoas acham estranho que os mirandeses são portugueses, sempre foram, e querem continuar a ser, não têm qualquer desejo de independência. E, portanto, mostra que o mirandês é uma língua de Portugal, é um valor cultural de Portugal, quer continuar a sê-lo, e este é um fenómeno que eu penso que é interessante que se estude, porque é perfeitamente possível que dentro de um Estado possam coexistir línguas diferentes, sem que daí surjam problemas políticos insolúveis, que é o que às vezes os governos receiam. Quando Portugal tinha que levar no pelo, no norte, dos vizinhos castelhanos, os primeiros a defenderem-se eram os mirandeses. E a prova disso é que o seu peso militar religioso com sede diocese o atesta. Por isso nunca esteve em causa qualquer espécie de divisão, de questões de nacionalismo, bem pelo contrário.